pessoal, aqui é o professor Luiz Mar e esse videozinho é para corrigir os exercícios da página 139 e 140 do livro didático de vocês. Então, vem comigo. Exercício número 6, ok? Represente cada situação por meio de uma equação de primeiro grau com duas variáveis, duas incógnitas, ok? Letra A. A quantidade de pães franceses menos a de pães doces é igual a 3. Então, observem, eu tenho a quantidade de pães franceses. Eu não sei o valor, mas eu sei que a quantidade X de pães franceses menos a quantidade Y de pães doce é igual a 3. Por que eu escrevi essa equação desse jeito? Tá? Poderia ser qualquer letra, tá, gente? O importante é que, como eu tenho uma quantidade de pão francês e uma quantidade de pão doce, né, essas quantidades são diferentes. Então, eu tenho que são valores diferentes, por isso letras diferentes, tá ok? Depois, a letra B, nós temos que Estela pagou R$ 83 por 3 CDs e um DVD. Isso significa que eu tenho o seguinte, eu tenho 3 CDs que eu não sei o valor, então é 3x. Então são 3 CDs custando X reais. Mais um DVD custando Y reais, então 1Y. Isso é igual a R$ 83. Tá ok? Bom, se vocês ficarem na dúvida, vocês podem pensar assim, eu tenho então aqui 3, digamos que o DVD custasse R$10, então seria 3 vezes 10, então 3 DVDs a R$10, mais um DVD a R$5, então mais R$5 o DVD. Isso daria um valor. Se eu mudar o valor do DVD, digamos que ele custe R$20 o CD e o DVD custe R$7. Então observa que todo mundo vai mudando, menos, né, a quantidade. Então, aqui, o que eu tenho, gente? Eu tenho que são 3 CDs e um DVD. O que está variando é o valor que eu ainda não sei. A gente vai descobrir mais adiante como a gente descobre esses valores. Então, isso aqui são as variáveis, são as incógnitas, variáveis. Tá ok? Então, por isso que ficou essa equação, 3x mais 1y, e aí igual a 83, porque aí eu sei quanto dá o total. Foi dado no problema, tá ok? E a letra C, nós temos que a soma do quíntuplo da... Então, a soma, tá, do quíntuplo, então 5x da idade de Márcio, mais a metade da idade da mãe. A gente não sabe a idade dela, então é y, porque é diferente da idade de Márcio, que é x. Tá? Então, a metade, isso é igual a 78. Pronto, tem uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, duas variáveis. Então, basicamente, era isso que nós tínhamos que fazer. No exercício 7, né, quais pares ordenados a seguir são soluções da equação x mais 2y igual a menos 5? Aqui, basicamente, a gente tem que fazer o seguinte, x mais 2y é igual a menos 5. Aí eu vou pegar cada um desses valores e vou testar ele, né? Então, por exemplo, 1 e 3. Então, eu vou pegar o 1 e o 3 e vou testar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 1. Então, lembrando que um par ordenado é sempre um par XY. Né? Então, ordenado, a ordem importa. E aqui vocês vão colocar 1 no lugar do x e o menos 3 no lugar do y. Fazendo as contas, aqui vai dar 2 vezes menos 3, isso dá menos 6, mais 1 dá menos 5. Então, esse aqui é um par ordenado. Da mesma forma, eu vou testar os outros. Então, eu vou testar agora esse aqui. Né? Eu vou ficar, então, com 1 mais 2 vezes 2, também vai dar 5. Então, esse aqui também é um par ordenado. Aí eu vou testar esse outro agora. E assim eu vou fazendo todos eles. Aqui eu vou ficar com menos 5, mais 2 vezes o y, que é menos 2. Isso aqui vai dar menos 9, o que é diferente de menos 5. Né, gente? Então, esse aqui está... Esse aqui não. Detalhe, né? Aqui deu 5, gente. É diferente de menos 5, que é o que ele queria lá na equação. Então, aqui não pertence, né? Depois, nós temos também o menos 5 e o 0. O menos 5 e o 0, nós temos menos 5 mais 2 vezes o y, que é 0, isso dá menos 5. Então, este pertence, né, à equação. É uma solução, né, daquela equação. Novamente, eu vou testar agora este daqui, onde eu tenho novamente que a equação 2x mais, x mais 2y é igual a menos 5.
Então, eu tenho 3 mais 2 vezes o 4. Isso, com certeza, vai dar diferente de menos 5, porque observem, né? Aqui eu vou ter 8 com 3 dá 11, é diferente de menos 5. Então, esse aqui não pertence à equação. Aí eu vou testar novamente os outros, ó. Então, vou colocar agora esse aqui. Eu tenho o 7 mais 2 vezes menos 6. Isso aqui dá 12, dá menos 5, ok. Esse aqui também pertence. E assim eu vou testando todos eles, né, pessoal? Ó, esse aqui eu vou ficar com 6 mais 2 vezes menos 4. Dá menos 8 com 6, dá menos 2, o que é diferente de menos 5. Então, esse aqui não é resposta. Tá? E o restante eu vou deixar para vocês testarem, né? Mas vocês vão verificar, vão acabar verificando, né? Que esse aqui vai ser, esse aqui vai ser e esse aqui não vai ser. Tá ok, gente? Bom, agora nós temos a equação 8. A equação 8 diz o seguinte para a gente, ó. O triplo de um número, né, inteiro mais outro número é igual a 12. Então a letra A pede para a gente escrever uma equação que represente essa situação. Então a equação é o triplo de um número mais outro número é igual a 12. Esta é a equação que nós queremos. Okay? O triplo de um número mais outro número. Agora, em seguida, alguns pares ordenados que sejam solução. Então, quais são os pares ordenados que seriam solução aqui? Vamos pegar, por exemplo, se eu pegar x igual a 0 e y igual a 12, vai dar, né? Porque 3 vezes 0 é 0, mais 12 dá 12. Também poderia pegar 1 e 9, também vai dar 12. Tá? Então, só vocês verificarem que vai dar certinho. Tá? Também poderia pegar aqui os números. Vamos pegar aqui, por exemplo, 3 e 3. Também vai dar, ó, porque observa, 3 vezes 3, 9, mais 3 dá 12. Eu poderia também pegar aqui o número 4 e o 0. Também, ó, 3 vezes 4, 12, mais 0 dá 12. Então, teria vários, né? A gente teria infinitos pontos aqui, infinitas soluções. Então, essa é a letra A. A letra B, ela pede para a gente fazer isso no plano cartesiano. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer um plano cartesiano, que é aquele planinho x e y, por exemplo, aqui. Tá? Então, aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho o eixo x. E aqui eu vou pegar 0 e 12. Então, por exemplo, aqui o 0 está aqui, o 12 está por aqui. Então, este é o ponto 0 e 12. Vou chamar isso aqui de ponto A. Depois eu tenho 1 e 9, então se eu pegar aqui o 1, então aqui está o 12, aqui está mais ou menos o 6, aqui está o 3, só para a gente ter uma ideia, né? O 9 está por aqui. Então aqui tenho 1 e 9, observem, 1 e 9, então aqui eu vou chamar de B, esse aqui é o ponto B. Depois o 3 e 3, então o 3 está mais ou menos por aqui. Ó, esse aqui é o ponto que eu vou chamar de C. E o 4 e o 0, então aqui está o 4 e o 0, está exatamente aqui em cima, porque o 0 está aqui, né? Esse aqui é o ponto D. Então aqui seria uma representação no plano cartesiano, como a gente já viu em aula, né? Depois eu tenho o exercício 9, né? Que ele pede para a gente, ó, observe a reta representada no plano cartesiano e diga, ó, essa reta representa as soluções de qual das equações, né? Então observe, gente, que é bem interessante isso aqui, porque a gente, seguinte, para eu fazer uma reta, basta eu pegar dois pontinhos e aí eu consigo traçar uma reta que passe por esses dois pontos. Né? Então, só para eu verificar qual é a equação que representa aquela reta, basta eu pegar dois pontos, porque com dois pontos eu consigo fazer uma retinha. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar dois pontos quaisquer aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui é o ponto 0 no x e 2 no y. E eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que é o ponto 3 e o ponto 5 no y. Então, 3 no x, 5 no y. E aí eu vou testar cada uma dessas equações. Observem. Ó, vou testar cada uma dessas equações. Então, aqui nós temos, ó, 0 no x, menos 2 no y. Isso dá 3? Não, né, gente? Isso não dá 3. Então, essa equação não dá. Aí eu vou testar a outra aqui, ó. 0, 2 vezes 0. Estou pegando esse ponto aqui, ó. 0, 2. Mais 2 é igual a 11. Também não, né? Isso aqui dá 2 diferente de 11. Então, também não pode ser. Aí eu vou pegar aqui 0 e 2. Aí vamos lá. Aqui
0 mais 2 é igual a menos 4? Também não é. Tá? E agora eu vou pegar o y menos o 0 é igual a 2. Quer dizer que é essa, gente? Bom, como só tem essa alternativa que deu, sim. Mas para eu ter certeza, eu tenho que pegar 2 pontos. Então, eu vou pegar aqui o ponto agora, 3 e 5. Ó. Então, 5 menos 3 é igual a 2? Então, os 2 pontos pertencem à reta, é o 4. Tá? Poderia acontecer de dar outro? Sim, poderia. Tá? Por exemplo, ó, se eu pegasse, por exemplo, aqui, o ponto, esse aqui, ó, o ponto menos 3 e menos 1. Se eu pegar esse ponto, observa que eu jogar nessa equação dá certinho, ó, menos 3 menos 1 é igual a menos 4. Só que essa equação não representa aquela reta, tá? Porque ao testar outro ponto não daria, ó. Se eu pegar o 0 e 2, a gente viu que não deu. Mas se eu pegar o menos 3 e o menos 1 nessa equação, vai dar certinho, ó. Menos 1, que é o y, menos x. Isso aqui dá menos 1 mais 3, que dá 2. Então, todos os pontos que eu pegar vão funcionar para essa equação. Outros pontos podem até funcionar para uma outra equação, mas vai ser só um pontinho, tem que ser 2 pontos. Tá ok, pessoal? Exercício 11. Para cada par ordenado, escreva uma equação de primeiro grau que represente, né, cada parzinho. Então, gente, se eu tiver um par ordenado, observa, eu posso ter mais de uma equação. Por exemplo, qual equação representa o par ordenado 3 e 1? Sei lá, x mais y igual a 4. 3 mais 1 dá 4. Ou 2x menos y. 2 vezes 3 dá 6, menos 1 dá 5. Então, essas são duas equações. E eu posso ter várias equações. Isso por quê, gente? Ó, porque se eu pegar aqui o plano cartesiano, eu pegar aqui o ponto 1, ponto 3 e o ponto 1, eu vou ter esse ponto aqui. Como uma equação de primeiro grau com duas variáveis representa uma reta no plano, ó, eu posso traçar uma reta aqui, outra aqui, eu posso traçar uma reta aqui, outra aqui. Eu posso ficar traçando reta aqui infinitamente. Eu posso, então, por um ponto, passam infinitas retas. Então, por esse ponto aqui, que é o ponto 13 e 1, eu posso traçar infinitas retas. Logo, eu tenho infinitas equações, porque cada equação representa uma das retinhas. Tá ok, gente? Então, aqui, ó, dependendo do que vocês fizeram, vocês encontraram equações diferentes das minhas. Aqui também, eu poderia botar x mais y igual a menos 7, para esse ponto. Eu poderia colocar x menos y igual a 3. Então, também daria aquele ponto ali. Tá? Então, notem que eu tenho infinitas respostas. E para o 0, 0, então, gente, ó, também. Olha aqui, ó, eu posso colocar aqui, por exemplo, a equação x mais y igual a 0. Eu posso colocar 2x menos 5y igual a 0. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui vai dar esse cara. Tá bom? 0, 0. Beleza? Eu também tenho aqui o ponto menos 8 e menos 3, onde eu posso ter várias equações, desde a mais clássica, que é o x mais y, né? Vai dar menos 11. Eu posso ter menos x mais y, né? Menos x mais y, que vai dar 5. Então, eu posso fazer, gente, infinitas equações, tá ok? Depois eu tenho o exercício 12, que para cada par ordenado da atividade anterior, escreva uma ou mais equações. É possível escrever uma ou mais equações, justifique o porquê. O porquê está aqui, ó. A justificativa é porque uma equação de primeiro grau, eu vou botar a resposta aqui, anotem, por favor, né? Então, ó, uma equação de primeiro grau com duas variáveis representa uma reta no plano, certo? Se pegarmos um único ponto, teremos várias equações. Na verdade, eu tenho infinitas equações, gente. Infinitas equações.
pegarmos um único ponto, queremos que este será solução para várias equações, né? Pois por um ponto passam infinitas retas. Então, por um pontinho eu posso traçar várias retas. Então, essa seria a resposta. Ok, gente? Bem tranquilo, né? Gente, o motor Total Flex. Então, pessoal, com base nas informações apresentadas nas páginas 132 e 133, em qual dos postos de combustível a seguir, os preços do litro de etanol e da gasolina se equivalem no abastecimento de um veículo com motor flex. Observem o seguinte, o que vai acontecer? Se vocês lerem as páginas, ou se vocês forem num posto de gasolina, ou no mecânico, ele vai dizer o seguinte para vocês, ó, olha, o preço do álcool, o álcool, né, ao ser queimado como combustível para gerar energia do carro, ele consome, tá? Ele tem um poder, né, ali de consumo de 70% da gasolina. Isso quer dizer o seguinte, significa que com 1 litro de gasolina, eu consigo andar mais que com 1 litro de álcool. O álcool, enquanto um carro anda 10 km com 1 litro, o álcool vai andar 7 km. Então, eu tenho uma relação aí de 7 para 10, tá? Ou seja, 70%, certo? Esse 70%, gente, ele é representado da seguinte forma, 70%, então o álcool, ele tem um consumo de 70% da gasolina, tá? Então, ele consome mais, certo? Se a gente for fazer a divisão, o álcool dividido pela gasolina, ele tem que ter um preço que seja de 70%. Senão, não vale a pena comprar, tá ok? Certo? Então, ao dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina, ele tem que estar numa relação 7 para 10. Tá? Então, o preço do álcool em relação à gasolina, ele tem que estar 7 por 10. Se ele estiver abaixo dessa 70%, não vale a pena. Então, quanto menor o preço do álcool, tá, mais vai valer a pena o consumo. Então, por exemplo, se a gente pegar o primeiro posto, o álcool custa 13,15. Então, eu vou pegar 13,15 e vou dividir por 4,50. Ao efetuar essa divisão, vocês vão verificar que vai dar uma resposta 0,7, que é 7 sobre 10. Então, aqui, tanto faz eu abastecer álcool quanto gasolina. Então, no posto Curitiba, essa relação está exata, tá ok? Que é o que ele quer saber, ó, quanto que os dois equivalem. Então, a resposta aqui é o posto de Curitiba. Tudo bem? Então, em qual dos postos de combustível a seguir, o preço do etanol e da gasolina se equivalem? Então, se equivalem, ou seja, né, eu abastecer álcool a 13,15 e a gasolina a 4,50, vai dar no mesmo na hora de eu dirigir o carro. O consumo vai ser o mesmo. Eu vou gastar a mesma quantidade em reais para andar 100 km, por exemplo. Tudo bem? Agora, se a gente efetuar a divisão aqui deste valor por esse, nós vamos encontrar um valor que é de 0,63 aproximadamente. Tá? Ou seja, não é equivalente ao 0,7 dos 70%. E esse aqui vai dar um pouquinho diferente também, vai dar 0,64. 63 ou 4 se eu arredondar, tá, gente? Certo? Então, 0,64, na verdade. 0,64. Ok? Então, notem que é bem diferente o preço, né, de um para o outro. Tá ok, gente? Esse de cima aqui eu tinha feito um arredondamento, mas eu vou deixar o número como, se vocês calcularem, vocês vão encontrar 0,62. Não precisa calcular as outras casas decimais. Tá bom, gente? Então, 0,62 e 0,64. Ou seja, se eu dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina, eu vou encontrar esses valores. Então, o posto que é equivalente é esse. E o posto Maceió e o posto Belém, vale a pena abastecer mais álcool. Por quê? Porque está mais barato em relação à gasolina. Tá ok? Agora, se eu encontrasse, por exemplo, um álcool a R$4 e uma gasolina a R$4,50, ao efetuar essa divisão, observem que eu teria R$4 divididos por R$4,50. Isso daria uma relação de 0,88, ou seja, 88% do preço da gasolina é o preço do álcool.
isso não vale a pena abastecer com álcool, porque o álcool consome 70%. Tá? Então, tem que cuidar dessa relação aí. Tá ok, gente? Depois eu tenho, determine o valor de A, sabendo-se que menos 6A é a solução da equação. Então, observe, se menos 6A é a solução dessa equação, eu vou fazer a substituição aqui. Ó. Então, vai ficar com 5 vezes o A, que é o Y, menos o X, que é menos 6, sobre 2. Então, o X é menos 6, o menos está aí na forma, então menos com menos, igual a 8. Então, primeiro eu vou resolver isso aqui. Ó. Então, 5A, menos com menos dá mais, então mais 6 por 2 dá 8. Tem uma fração, mas eu posso simplificar. 6 por 2 dá 3, então dá 5A, mais 3 é igual a 8. Continuando aqui, gente, ó, eu tenho 5A igual a 8 menos 3, né? Porque o mais 3 vai para o outro lado. Então, 5A é igual a 5. A é igual a 5 dividido por 5. Esse 5 passa dividindo. A é igual a 1. Pronto, achei o valor do A. Logo, o par ordenado que representa essa equação é o menos 6 e o 1, que é o A. Beleza, gente? Olha que fácil. E o exercício 15, que é o último dessa lista, é os pares ordenados a seguir, com exceção de um deles, são solução de uma equação de primeiro grau, com duas incógnitas. Qual dos pares ordenados não é solução? Isso aqui é uma resposta muito pessoal, né, gente? Então, vocês teriam que achar uma equação. Então, no caso aqui, ó, eu tenho vários pares ordenados. Observa, eu tenho 0 e 3 meios, tá? Menos 1 e 2, 7 menos 2, 4 e 3, 1 e 1, 3 e 0. Eu teria que achar uma equação onde somente um desses pares, né, não pertence a essa equação. Então, observem que eu tenho que passar um trabalhinho aqui, né? Por exemplo, aqui eu posso pegar, por exemplo, a equação, vamos pegar aqui, ó, 0 e 3 meios, e o ponto menos 1 e 2. Né? Aí eu teria que achar uma equação que passasse por esses dois pontos. Né? Esse exercício, eu gostaria que vocês tentassem fazer ele, tá? Porque na próxima aula a gente vai aprender a resolver sistemas de equações. Então esse aqui eu não vou deixar ele resolvido, tá? Porque ele é para vocês pensarem, gente, ele é um desafio, tá bom? Certo? Então na próxima aula a gente vai conversar sobre ele. Beleza, gente? Certo? Então, muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Isso é tudo, pessoal.